Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Este material é trazido a todos pela Forge College. Hoje, o desafio é simplesmente monumental. É o momento de assumir aquela postura de grandes inventores prontos para compilar sua obra-prima. Chegou a hora de montar o projeto final, o documento técnico comparativo definitivo que coloca a Ethereum Virtual Machine e a Solana Virtual Machine lado a lado. Todas as peças já foram forjadas nas etapas anteriores. E agora? Bom, agora a gente vai construir a máquina. Certo, vamos mergulhar nisso. A nossa estrutura para compilar esse documento funciona exatamente como uma linha de montagem altamente automatizada e dividida em 6 passos. 1. A introdução ao projeto final. 2. Reunindo os artefatos. 3. A engenharia do documento. 4. A automação do build. 5. Validação e rúbrica. E, por fim, 6. Rumo aos modelos. É quase uma piada interna no mundo da tecnologia aquela triste realidade de criar um documento que acaba salvo com nomes como documento, final, agora vai, v3.pdf. É um caos absoluto. Mas a promessa da nossa pauta de hoje é substituir toda essa bagunça por uma engenharia limpa, programática e muito mais elegante. A grande questão é como pegar um monte de dados e rascunhos soltos e transformar tudo em um relatório técnico impecável. Então, vamos direto para a nossa primeira fase, a introdução ao projeto final. Esse é o exato momento em que pegamos todos os pontos de dados individuais que foram forjados nas análises anteriores, como as métricas de tempo de execução, e nos preparamos para montar as engrenagens. O ponto crucial aqui é o seguinte: nós não estamos apenas colando textos de forma aleatória. O objetivo é sair de entradas brutas espalhadas, como planilhas e rascunhos, para uma saída extremamente refinada. Estamos falando da criação de um documento analítico coeso de 3 a 6 mil palavras que compara de forma totalmente objetiva a EVM e a SVM, baseando-se estritamente em evidências. E isso nos leva à próxima etapa na linha de produção, a seção 2, reunindo os artefatos, onde a gente junta todos os materiais antes mesmo de escrever uma única palavra. Aqui nós temos um diagrama essencial de mapeamento. Dá para notar como essa estrutura organiza visualmente e de forma perfeita o local exato em que cada peça vai se encaixar nessa nova árvore modular de diretórios. A tabela de comparação preenchida vai direto para o arquivo Markdown de comparação, os arquivos de dados brutos e o rascunho alimentam o arquivo de análise de runtime, e a planilha de métricas forma um alicerce metodológico. É um mapa impecável onde tudo tem o seu lugar exato. Com a matéria-prima totalmente organizada, entramos na seção 3. A engenharia do documento. O fluxo lógico da arquitetura do documento segue 4 etapas fundamentais. E olha só, criar um documento técnico deve ser encarado exatamente como escrever código modular. O uso de arquivos Markdown separados para cada uma dessas etapas não é um capricho estético. É isso que permite fazer iterações com foco e de forma independente. Se for necessário ajustar a análise de runtime, não há perigo de quebrar a formatação da bibliografia inteira no processo. É código limpo aplicado à escrita técnica. O resumo executivo, por exemplo, tem regras bem rígidas que não podem ser ignoradas. Ele precisa ter entre 250 e 600 palavras e apresentar de forma contundente exatamente 3 afirmações primárias comparando a EVM e a SVM. Além disso, exige um mínimo de 5 citações de suporte. Isso garante que cada afirmação logo na abertura do documento esteja ancorada de forma irrevogável aos dados brutos que já foram coletados. Isso ilustra de forma brilhante como uma conclusão técnica bem feita também funciona. Ela não é apenas um fim da história ou um resumo preguiçoso do que já foi dito. Ao articular os impactos arquiteturais, conectá-los aos modelos de conta e exigir a identificação de pelo menos 3 questões em aberto, a conclusão atua estrategicamente como uma verdadeira plataforma de lançamento para a próxima grande fase de aprendizado. Avançando na nossa montagem, entramos na parte mais focada em engenharia de todo o processo, a seção 4, automação do build. Afinal, formatar páginas manualmente, arrastar margens com o mouse e sofrer com numeração é coisa da idade das trevas. O conceito de build reprodutível entra aqui não como uma mera recomendação, mas como algo completamente negociável. Qualquer pessoa que for revisar este trabalho deve ser capaz de rodar um único script de comando e gerar o artefato final em PDF a partir do zero. Todas as figuras renderizadas, todas as citações intactas, tudo compilado perfeitamente. E o pipeline técnico por trás disso é simples, porém muito poderoso. Scripts concatenam as seções modulares de texto.
Bibliotecas da linguagem Python, como Pandas e Matplotlib, leem silenciosamente a pasta de dados e renderizam gráficos dinâmicos na hora da compilação. E o Pandoc entra em cena para fazer a conversão pesada e transformar tudo em um PDF perfeito, puxando as referências do arquivo de bibliografia. Literalmente, um comando, um documento magistral. Mas claro que, antes de despachar qualquer produto de engenharia, precisamos da nossa etapa 5, validação e rúbrica. É hora dos testes de qualidade rigorosos. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é a barra de aprovação. 80% é a pontuação mínima absoluta. E o rigor não para por aí. Em nenhuma das categorias principais, seja na precisão técnica, reprodutibilidade ou no uso de evidências, a nota pode cair abaixo de 60%. Isso garante um padrão de excelência contínua e sem pontos cegos na arquitetura. Para garantir que a exploração tenha a profundidade adequada, 2.500 palavras é o limite mínimo, e isso excluindo totalmente os apêndices. É conteúdo focado de verdade no funcionamento interno da IVM e da SVM, garantindo que nenhum tópico seja tratado de maneira apenas superficial. Na hora de fazer a submissão, a lista de verificação se torna a melhor aliada. Ninguém quer abrir um repositório e dar de cara com o histórico caótico do Git cheio de despejos binários sem sentido. É absolutamente vital manter tudo limpo, exportar o PDF com um índice clicável, incluir os arquivos originais de dados e ter um README super claro que permita que qualquer pessoa replique o trabalho sem esforço. O que nos leva finalmente à nossa última etapa, a seção 6, rumo aos modelos. Vamos em frente para ver como todo esse trabalho constrói o caminho para o futuro. Este projeto final não existe em um vácuo, ele atua como uma ponte. O grande desafio aqui é usar aquelas questões em aberto deixadas na conclusão como verdadeiros trampolins. Se a SVM e a EVM lidam com o estado de formas tão distintas sob o capô, por que os modelos de conta importam tanto? Essa é exatamente a faísca para a nossa próxima discussão arquitetural. E com isso, o blueprint está absolutamente pronto. A linha de montagem aguarda para compilar algo incrivelmente profissional a partir do conhecimento acumulado. Um último e importante detalhe: esta análise foi preparada de forma muito especial pela Ford College, então basta acessar o site ford.college para descobrir muito mais sobre a engenharia e o futuro da Web3. A estrutura lógica já foi concebida, os dados foram reunidos, a máquina está montada. Mas fica a reflexão final. Quando os modelos de conta de fato entrarem em operação, a arquitetura base estará pronta para escalar com o futuro ou ficará presa no passado? Fica esse ótimo questionamento em aberto e até a próxima análise.